Eu cá é mesmo só assim. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. O meu nome é Mafalda Martins e estamos aqui hoje para apresentar a recente obra Sem Abrigo, Escolha o Destino, de Ana Coelho, que está aqui ao meu lado, seguida de Jéssica Neves, poetisa, que irá falar sobre a obra. E quem é Ana Coelho? Para quem não sabe, nasceu a 20 de novembro de 1969, é casada e tem 2 filhos. É natural de Angola. No entanto, vive em Alenquer desde os seus 5 anos, terra que sente como sua terra natal. Desde cedo, que a literatura é mais que uma paixão, mas só em 2008 é que começou a publicar os seus trabalhos em sites e blogs. Editou o seu primeiro livro em 2010, intitulado No Antes de No Silêncio a 2, em parceria com o seu marido, José Antunes, e em 2011 voltou a editar o livro O Taco das Palavras, ambos de poesia, com a chancela da Edita. Em 2014, edita 2 romances num só livro, com o título Metamorfose ao Luar e as Vozes da Consciência, desta vez pela Universos, e em novembro de 2015 lança o seu terceiro romance, este aqui, e novamente pela Edita. Participou também em várias antologias como coautora. Para além disto, a autora trabalha voluntariamente em prol da literatura através do grupo Além Criativos, do qual é fundadora em conjunto com outra autora alenquerense, onde tem divulgado a literatura em Alenquer e para lá de Alenquer, e também através do seu programa Livro Aberto na Rádio Voz de Alenquer, que podem ouvir todas as quintas-feiras das 20 às 22 horas. Tem como objetivo divulgar os autores, motivar os leitores e incentivar os mais novos à escrita. Como sociedade civil, a autora sente ainda a responsabilidade de dar aos outros e, por isso mesmo, tem colaborado em associações com trabalho voluntário, porque considera que sentir outros sorrisos é melhor que sorrir sozinha. Apresentada a autora, passo então a palavra à Jéssica, que nos vai falar sobre esta obra. Boa tarde a todos. Começo por mostrar o meu lugar, como ter sido convidada à apresentação desta obra. É para mim uma honra e uma enorme responsabilidade estar aqui deste lado, neste belíssimo e emblemático espaço que é o Café Santa Cruz. Quando a Ana me perguntou se podíamos fazer uma apresentação do seu mais recente livro em Coimbra, logo acedi ao seu convite e sugeri o Café Santa Cruz por considerar que seria um dos melhores locais para o efeito. Além de ter um vínculo afetivo, pois foi aqui que lancei o meu primeiro livro em junho de 2012. Em abril desse mesmo ano, meses antes do lançamento do meu livro, fui convidada a participar no Multipoder Poético no Museu João Mário em Alenquer. Foi aí que tive a oportunidade de conhecer e privar com a escritora e perceber um pouco mais quem era a mulher por trás das palavras. Lembro-me dos seus incentivos quando comecei a escrever e logo apercebi que a Ana é uma mulher de causas, pronta a estender a mão aos outros com uma grande vertente solidária, que sempre que se proporciona faz voluntariado. Daí que não me surpreende o conteúdo desta obra, com os olhos postos no tema atual da nossa sociedade, voltada para o outro e ao mesmo tempo para qualquer um de nós, a título de exemplo e de reflexão. Este romance, Sem Abrigo, Escolha o Destino, de Ana Coelho, relata a realidade vivida pelos sem-abrigo, vista sem mágoa e sem marginalização. É uma narrativa fluida, simples, facilmente perceptível e, acima de tudo, bem conseguida, surpreendente e chocante. Paulatinamente chega ao olho do leitor. O ser humano foi feito para se superar a cada dia. Penso que a autora nos traz também esta visão, na medida em que o homem é capaz de superar todas as condições, por mais medíocres que possam ser ou parecer. Há, portanto, uma característica essencial e uma lição a reter: a capacidade de superação. Só assim a vida faz sentido quando pensamos não no que fomos nem somos, mas no que podemos ser. A questão que se impõe, e é o fio condutor desta obra, vem no seguimento do título: Sem Abrigo, Escolha o Destino.
variados temas com os quais nos confrontamos diariamente, entre eles o amor próprio, a discriminação, as drogas, bem como a morte como elo de ligação à vida. Neste sentido, penso que os leitores não podem ficar indiferentes perante todos os cenários apresentados ao longo deste livro. Desvendando o ditado do interior desta obra, começa por ler no excerto da página 34. A vida é feita de imensas coisas. Algumas são fulcrais, outras dispensáveis. Para se viver, precisamos saber o que somos e termos consciência das nossas fraquezas. Não há nada que nos possa alegrar se dentro de nós não houver alegria. A felicidade não é um estado, são momentos. Viver bem com a vida é mais que um momento. É ser feliz por dentro. Ainda por vezes, nesse percurso de conhecimento e de construção do amor, sejamos também confrontados com a dor. Leio-vos agora no excerto da página 51. A dor é subjetiva. Aquilo que dói a mim nunca é apenas uma dor pessoal. O amor é ainda mais complexo. O ser humano ama e trai, mata tudo em nome do amor que não marca presença. Onde há amor, há dor. O amor não é uma linha reta, assim como a vida é uma estrada desalinhada que obriga a nós a cada etapa. Muitas vezes, o facto de almejarmos a libertação leva-nos a sair da nossa zona de conforto. Há uma liberdade evidente e envolvente que se distancia dos padrões da sociedade a que estamos habituados, como podemos constatar na página 54. A minha alma é livre, o meu corpo nada vale. Eu sou os meus gestos. A loucura é a minha casa. Não tenhas medo da loucura. Liberta-te. Deixa as correntes e voa. O essencial é vivermos diariamente com alegria e com um sorriso no rosto, pois a mentalidade positiva como encaramos as coisas faz toda a diferença. Na página 60, a poetisa apela uma vez mais à loucura saudável existente em cada um de nós. Bendita a vida onde se respira, bem-aventurados os loucos, porque são poucos. Dancemos pelo destino, aceitamos a alegria, que ela é apenas um instante onde se pode ser verdadeiro cantante. Caminhemos no dia com o olhar aberto ao céu, vamos pedir chuva, relâmpagos de multidões, unidos na loucura de viver, o contentamento de respirar.
obra. Sem abrigo, escolha o destino, não se trata do encontro imperdível em redes e amores vividos ou por viver, de suspensos adequados à necessidade de quem só vive para e com a desgraça alheia. A escolha dá como objetivo surpreender através da sua sensibilidade para uma realidade cada vez mais real e necessária aos nossos sentidos. Necessária para o conhecimento de outros caminhos, outros destinos ou simplesmente isentar os personagens, e a nós, de opções, por não haver já senão a escolha e, por consequência, o caminho. Um livro feito de momentos, sentidos dispersos a marcar os passos que enchem as ruas com telas espalhadas pelos muros, onde a solidão é um traço marcante, mas não isolada por quantas pessoas sensíveis que a habitam. É também um momento estático com movimentos antagónicos parados no tempo, dos que, com teto, ainda assim andam sem destino nenhum. Dos que gastam o tempo que não têm, comem todos os que têm a demasia das mesmas coisas. Divertem-se todos do mesmo jeito e também são todos do mesmo jeito infelizes. Julgam-se, portanto, o rosto da felicidade. Não sabem, porém, que o uso indevido da felicidade nos seus rostos, cansados, pode causar-lhes tumultos nos olhos. Então, distraídos, não veem. Não sentem que, nas noites frias e escuras, existe no tumulto da cidade a felicidade sem rosto, expressada na frieza dos gestos, nos olhares umedecidos, no desencanto do tejo, no fado cantado e chorado. Esses olhares cabisbaixos não sentem os abraços, os toques na mão, os silêncios a rasgar as noites. Esses só se afogam nos seus próprios gritos em desespero pelos corpos afora. E então, com olhares arregalados, ouvem de novo os desafios do fado vadio, dos que com a voz trêmula sabem do verdadeiro sentido quando ouvem as cordas de uma guitarra, que nas ruas é também vadia e sem destino. Os prisioneiros do tempo são aqui os mesmos que trazem a felicidade enfiada numa pasta de pele, albergam um bom fato e gravata, usam e abusam dos vestidos de seda, tal como no vermelho vívido dos batons, dos toques fanéticos do telemóvel. A autora faz a distinção dos acessórios com que se constrói a felicidade, porque tem consciência que ela, a felicidade, é o principal acessório humanamente possível, mas sem vaidades. Porém, vive-se num mundo utópico, onde se manipulam os próprios sentimentos. E o mundo que se quer livre, o mundo das pessoas sensíveis que andam pelas ruas, comem nas ruas, amam nas ruas, são companheiras sem obrigação. São aquelas que viajam nuas, isentas de qualquer movimento, que as conduzem à cela onde a suposta felicidade ensaia a dança dos prisioneiros. Aqueles que, para serem livres, obrigam-se a uma condição: viverem todos numa prisão, enquanto lá fora nas ruas, a liberdade ousada e recriada nos rostos dos sem-abrigo, na entreajuda e na solidariedade, para simplesmente se ouvirem, mesmo que em silêncio, a encontrarem novos caminhos onde mora a felicidade. Este é um livro para pensar na nossa condição de uma sociedade já adulta, por tudo o que imprimimos numa vida feita de gestos imaturos que vêm nos primórdios de um tempo gasto na cela dos enganos. Poderia ter feito uma abordagem diferente a quando a sua leitura. Poderia esmiuçar os personagens, os pensamentos, ou os porquês de haver cada vez mais vítimas e carrascos em cada um de nós. Mas escolhi o caminho da felicidade. Considero um caminho à espera de todos os nossos passos, dos passos das pessoas sensíveis, que, tal como a autora, se prontificarão a usar correr pelas mãos do personagem principal que muito nos ensina, sentindo o que cada rua comporta, enquanto outros são atacados por insónias onde o verdadeiro sono dos justos irá levar o tempo a chegar. Este é um romance onde a autora se recriou também, com vivências e sentidos pelas ruas da cidade, com um novo conceito de vida, com sentimentos mais vívidos e verdadeiros. Sem abrigo, escolha o destino, a felicidade sem rosto de Dolores Marques. Obrigada, Edgar. Chamo então agora a senhora Yolanda Vilar Inês para ler a segunda opinião sobre a obra. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada à Ana, que acabei de conhecer fisicamente. Virtualmente já nos conhecemos. Vou ler uma opinião que não é minha, mas que já interiorizei como minha por ter passado os olhos por ela. Carta aberta a um romance sem abrigo. Escolha o destino, por Bruno Santos. A autora é exímia em saber agarrar o leitor às primeiras páginas. São elas que decidem se o leitor sentir-se-á transportado por este universo de realidade
pensamento, reflexão e satisfação. E, muito naturalmente, deixa a sua voz de criação fluir, criando histórias que poderiam ser, como tenho dito e direi sempre que achar, verdadeiros filmes de cinema. São livros profundos, com temáticas profundas e inquietantes. E, nesse sentido, o leitor sente-se imenso nas suas palavras. Na sua simplicidade, a autora revela-se uma contadora de histórias. Nesta história em particular, discute-se abertamente uma questão muito pertinente na nossa sociedade atual, a questão dos sem-abrigo. Muito haveria por dizer em termos meramente sociais ou políticos, porém, não é o que a autora pretende com este livro, não deixando, no entanto, como é claro, despertar a discussão deste tema que, nos dias de hoje, é mais relevante que nunca. Não se trata de um estudo sociológico, mas sim de uma história que poderia ser verdade. Trata-se de humanizar quem se encontra neste estado social, contudo também com um espaço para abordar questões mais filosóficas e culturais. O confronto entre duas realidades e duas visões distantes e diferentes das mesmas obriga o leitor a questionar-se e a expor-se no papel das personagens, ou então no papel ao qual a autora delega para o leitor em segundo plano, a sociedade em segundo plano. Abordar temáticas sociais, questões filosóficas e culturais e, no meio disto tudo, ainda cativar o leitor, parece ser tarefa hercúlea para os mais de nós que partilham o prazer de escrever, prazer esse que tem tanto de solitário como de arriscado. De arriscado, pois temos aqui os leitores não entendam que rumo queremos chegar em certos pontos. E devido a esse ponto, é importante que muitos de nós, enquanto criadores, tentemos simplificar. A autora consegue interpretar todo o universo do seu livro em passagens simples, acutilantes e muito bem ponderadas. Com esta obra, a autora quer principalmente que reflitamos sobre quem somos e o que somos, perguntando a nós mesmos o que seríamos, ou melhor, no que nos tornaríamos se ao acaso estivéssemos na mesma situação social. Sem abrigo, escolha ou destino. Retrata os dilemas sociais com uma seriedade que desconcerta. Ser sem abrigo será uma escolha feita ou simplesmente o destino que predispõe sem aparente vontade contrária? Assim, num tom muito cinzento de contrastes preto e branco, a autora revela a sua preocupação e, quiçá, indignação perante a situação que se encontra. Não se trata de um romance fatalista, mas sim de todo um ensaio sobre a natureza humana e as suas emoções, e o que na realidade seremos nós perante tal escolha. Uma obra muito forte e muito marcante a muitos níveis. Espero que leiam e reflitam, tal como pude refletir em parte com o conteúdo. Muito obrigada por terem ouvido. Muito obrigada por me ter convidado. Vou ler o livro com muito interesse. Grata a todos. Muito boa tarde. Esta leitura é de Bruno Santos. Foi o Bruno que leu, que escreveu e não pôde cá estar. E eu li. Muito obrigada ao Eterno Tunes e à Yolanda Menezes pelas leituras. Após a apresentação da Jéssica e as leituras sobre as suas opiniões sobre a obra, alguém quer colocar alguma questão à autora? Tenham alguma dúvida ou curiosidade? Então eu vou pôr a minha questão, pode ser? A minha questão é, como é que surgiu este livro, bem como as personagens que estão nele contidas, uma vez que o livro é bastante rico em personagens e não só. Este livro nasce uma idealização minha perante a sociedade. Já ouviram na biografia e a Jéssica também disse que eu gosto de fazer
voluntariado na área da literatura e não só. Eu tive uma pequena passagem pela CAIS. Os sem-abrigo já em fase de reabilitação, não são bem os sem-abrigo, que talvez este tive recuperado ou não. E nessa altura, fazia sessões de leitura e não podia entrar na história deles, mas quando olhava para eles pensava: quem são estas pessoas? Porquê é que estão nesta situação? Que estatuto social elas têm? Nós temos um preconceito de achar que são pessoas só da classe baixa, pobres, que vão para as ruas e poderão não ser. Há tempos, nas redes sociais, foi partilhado, já este livro estava quase a ser editado, já estava pronto, um engenheiro que ia para a Escola Superior de Engenharia das Explicações e vivia nas ruas. O editor deste livro até me notificou, porque talvez haja neste livro uma personagem muito idêntica. E esse engenheiro vivia na rua por opção. Daí escolha o destino. Penso que respondi à tua pergunta. Então, fazendo uma nova pergunta, desde novembro de 2015 até hoje, como é que tem sido gerir todo o sucesso em roda deste romance? É assim, este livro surpreendeu-me a mim própria. O editor veio para pedir desculpas dele, porque ele acompanha todos os autores e é muito pena que hoje não está aqui, mas é mesmo por uma impossibilidade muito forte. Ele acompanha os seus autores. E o livro foi lançado no dia 21 de novembro. A partir daí tiveram muitas pessoas que adquiriram o lançamento e depois através das redes sociais e dos sites onde está à venda, na FNAC, na Edita, também no site online. E tenho surpreendido porque depois vão chegando mensagens. Este livro tem sido lido desde adolescentes, jovens, com 13 anos, 14, e eu leio um livro em 2 tardes e se identificam com o livro. E recentemente uma amiga minha prestou à mãe, que tem quase 90 anos, e ela 2 tardes leu o livro e identificou-se com o livro. Vocês ouviram muitas leituras de 2 pessoas ligadas à escrita, 3, a Jéssica fez uma parte mais poética, talvez porque ela é poetisa, e retirou a parte mais poética da autoria do livro, porque de facto também há um poeta no livro, e esse poeta do livro tem, não como nome, mas como alcunha de rua, Meditabundo, e esse nome foi dado aos estudantes de Coimbra. Esse Meditabundo estava em Coimbra. Por isso também todo o sentido de ser atribuído até Coimbra. Se não sabem o que é Meditabundo, leiam um livro, porque depois também é explicado qual é o nome, o significado desse nome. Todas as pessoas têm encontrado mensagens diferentes das mensagens de vida. Um bibliotecário que leu o livro e que me disse que era um livro poético, um livro filosófico, um livro de vida. Portanto, isto tem sido muito gratificante para mim, como autora, e quando escrevi o livro, eu não escrevo para editar. Eu escrevo pelo prazer da escrita. Para me importar, sei lá, para me ocupar. E foi com grande surpresa que o editor gostou muito do livro e que os leitores têm encontrado no livro. E pessoas que leem o livro e recomendam a amigos e compram para oferecer a amigos porque acham que de facto vale a pena ler o livro. Isso, como autora, a mim não me envaidece, mas faz-me sentir orgulhosa de que afinal aquilo que as pessoas estão a adquirir lhes está a levar algo. E não um livro que não lhes diga nada. Portanto, mais. Então, para terminar, eu queria saber se tem alguma nova obra em mente. Eu sou de escritas de muito impulso. E este livro andou na minha cabeça há muitos anos, sem eu pensar que seria livro, esta história, esta inquietação dos sem-abrigo, que é o sem-abrigo, o que é sem-abrigo. E ele começa com um conto. Eu normalmente participo em antologias com poesia, porque é uma área que eu gosto, e os meus 2 primeiros livros são poesia.
na minha cabeça, mas ainda nem sequer uma frase eu escrevi sobre o tema. Ando a fazer pesquisa, porque nós, por vezes, fazemos quando nos temos de ter em temas, este tem alguma pesquisa de terreno, pesquisa. Apesar de nenhuma das personagens ser real. É assim, este livro tem personagens novas até ao fim do livro. Vão aparecendo sempre personagens até ao fim do livro. Há um cão também, se calhar é o verdadeiro sem-abrigo do livro, porque um cão, quando é abandonado, não tem escolha. Nós, se formos abandonados, temos escolhas. Podemos nos entregar à desgraça ou podemos nos entregar à luta. E podemos ter um estrutura social muito grande e não sermos felizes, como foi dito aqui, as pastas de pele, os sapatos de qualidade. E se calhar nós temos um grande abrigo, uma grande casa, um grande carro, somos sem abrigos para todos aqueles que nos rodeiam. Portanto, acho que faz essa transversalidade da sociedade. O próximo será também um tema forte, mas confesso que a fasquia está muito alta, porque nós, enquanto autores, quando fazemos algo, temos que subir um patamar. O patamar deste livro tem atingido para com os meus leitores e o editor, atinge um patamar que eu não sei como é que vou subir o outro degrau. Mas qualquer dia talvez eu comece a escrever um conto e saia um livro como aconteceu com isto. Não sei se há alguém que está a fazer mais alguma pergunta, se não tenham vergonha, eu respondo. A experiência para escrever este livro foi apenas a interação com o Caio. Desculpa, a experiência para escrever este livro foi apenas a sua vivência com o Caio. Não, a da Cais levou-me um bocadinho mais perto do sem-abrigo. Este livro é mesmo uma criação. É mesmo, eu criei uma personagem de uma vida, depois criei outra ideia de uma vida, porque se nós todos pensarmos, não é difícil, de todos os estatutos e qualquer situação nos pode levar a ser sem-abrigo. Portanto, a Cais foi onde a minha inquietação, e infelizmente cada vez há mais sem-abrigos. E cada vez que eu passo e olho, e ainda há pouco aqui aconteceu, eu olhei e assim que eu olho para aquele rosto, eu penso, quem era esta pessoa, para que está assim? O que é que seria antes? Ou o que é que poderá ainda vir a ser? E no mundo dos sem-abrigo, às vezes há uma solidariedade muito maior do que nós temos com uma sociedade dita normal. Mas toda, não há veracidade, não há, é tudo ficção. Podemos ser a realidade de cada um de nós. Não sei se querem fazer mais alguma pergunta. Eu quero também agradecer. Não, Ela queria terminar a apresentação, mas eu não vou ter essa responsabilidade. A responsabilidade vai ser dela. Eu quero só agradecer a vossa presença, porque, na minha opinião, se vocês não faz sentido. Agradeço também não só pela presença, mas pelas palavras da Jéssica Neves. Agradeço mais uma vez aos nossos leitores, a Edgar Antunes e a Holanda Menezes. E passo então agora a palavra à autora, dando-lhe a responsabilidade de terminar então a apresentação. É claro que eu também queria fazer os agradecimentos e agradeço ao professor da Cruz a forma muito calorosa como marcaram esta apresentação e como falarmos tudo do que deu. Agradeço à Jéssica que, assim que ela eu disse, és tu que me vais apresentar o livro, porque eu não tenho escolha, foi muito escolhido. És tu que me vais apresentar o livro. E gostei muito da forma como ela o fez. Queria só acrescentar aqui mais umas coisinhas. Esta capa foi feita exatamente para este livro. Eu tenho uma amiga que é fotógrafa, que depois poderão ver aqui, Yolanda Gomes. Nós tivemos juntas um trabalho de voluntariado em que ela fotografava com os outros palhaços. Eu fiz a doação
do livro, leu o livro e fotografou para tirar. Entretanto, há um amigo nosso que é palhaço, o Benani, que lhe pede uma sessão fotográfica em Lisboa, sem saber que ela amava a fotografar o que estava a fazer, que nós conhecermos, e aparece um vestido assim, se ele tivesse feito, tinha o nariz de palhaço. E uma parte do livro também se passa, e penso que conhecem, que isto é na Praça do Comércio em Lisboa, e é a zona onde cada vez mais aparece sempre, e uma parte do livro também se passa aqui. Ela fotografou e isto foi feito exatamente porque retrata o conteúdo. Desse abrigo não sem abrigo mesmo, esse é quase uma mensagem. Agradeço muito a ela neste trabalho, já ter agradecido. Depois tenho aqui a minha biografia e a minha fotografia, e no lançamento eu cometi um erro, um lapso, um esquecimento, e não agradeci à fotógrafa que tirou imensas fotografias, e a fotografia do marcador, a fotografia do marcador também, tirou 100 e tal fotografias, fez falta de tempo, portanto agradeço imenso. Uma falda Martins é a namorada do meu filho, a princesa, ela também é a minha princesa. Agradeço muito o facto de ela me aturar para me tirar estas fotografias, e também lhe agradeço imenso pela primeira vez ela estar a apresentar um livro, uma coisa que ela nunca tinha feito, e aceito. E agradeço a presença de vocês todos aqui, e da minha parte não tenho mais nada para vos dizer, se não quiserem colocar mais nada, damos por terminar